Será que o governo está com medo de que pode não pagar as pessoas que investiram no Tesouro Direto com risco de calote? Por que essa intervenção do Tesouro Nacional? O mercado aguarda possível intervenção do Tesouro para segurar taxas. Para você ver a que ponto chegamos. Essa notícia aqui foi publicada dia 7 de julho de 2026, portanto, nessa última semana. Eu vou te explicar o que é isso nesse vídeo. As emissões dos títulos de IPCA+, caíram para apenas 4% do total colocado pelo Tesouro Direto em junho, menor participação do ano. O mercado já viu o órgão, no caso o Tesouro Nacional, cancelar leilões 2 vezes em 2026. A última foi em março de 2026, diante do estresse da curva de juros futuros. Ou seja, a coisa chegou num ponto que parece estar fora do controle. E principalmente se você que investiu no Tesouro Direto ou pretende investir, deve se preocupar ou não com isso. Já para você entender logo de saída, olha só, IPCA 2032, os últimos 90 dias, ele chegou a bater aqui em junho de 2026 8,47% de taxa fixa além do IPCA. Repetiu isso de novo aqui em 8,47%. E aí você poderia até dizer, tudo bem, mas isso aí foi o governo que aumentou as taxas para captar dinheiro do mercado e agora ele está recuando, entendendo que está pagando demais? Isso quem está definindo essas taxas é o próprio mercado, o mercado financeiro. Por quê? Com o receio de alguma coisa piorar. A gente viu a inflação reverter a curva, começou a aumentar nos últimos meses. A gente viu, por exemplo, o preço do petróleo. Aqui em abril, maio, ele disparou com a questão da guerra entre Estados Unidos e Irã. Foi lá para cima o preço do petróleo e isso automaticamente fez a curva da inflação voltar a subir. Desde julho de 2025, a inflação, que estava em 5,23, começou a apresentar queda, foi caindo 5,17, 4,68, outubro, dezembro, 4,26, e o pessoal achou que estava tudo ficando sob controle, lindo, maravilhoso, que não precisava mais se preocupar. E o que acontece? Justamente em fevereiro de 2026, quando o Banco Central olha para uma inflação de 3,81, ele diz o seguinte: poxa, dá para dar uma aliviada agora na taxa de juros porque a gente está conseguindo alcançar o nosso objetivo, que é reduzir a inflação. Só não contava o Banco Central que explodiria a guerra nesse mesmo período, Estados Unidos e Irã, e aí volta a crescer a inflação, principalmente com o aumento do preço do petróleo, que a gente viu no gráfico anterior. Março, abril, maio, a inflação em alta. E aí que foi a discussão do Banco Central sobre corta ou não corta a taxa Selic. Só isso não explica a intervenção do Tesouro Nacional nos títulos do Tesouro Direto. A emissão não ultrapassou 4% do volume total colocado à disposição do mercado pelo Tesouro Direto, uma coisa que a gente não percebe. A gente só enxerga as taxas que o Tesouro está pagando, mas a gente não enxerga o volume de títulos que ele está colocando à disposição para venda. O que está acontecendo aqui? Ele está retirando os títulos da prateleira, não está colocando mais na vitrina. E o que acontece quando uma loja retira um produto da vitrina? Ou esse produto está fora de linha, ou esse produto está sendo muito procurado e a loja vai ficar sem estoque e ela precisa aumentar o preço. Então o que ela faz? Ela retira da vitrina para dar aquela sensação de escassez, para ter a falta desse produto. Aí ela pode aproveitar um tempo para remarcar os preços, coloca de volta na vitrina com preço maior. Expliquei para você aqui o fenômeno da taxa Selic, por que a gente está em 14,25, e também falei da inflação. 4,72, agora o último mês caiu um pouquinho. Mas tem mais um fator importante que está causando estresse no mercado financeiro. É a dívida pública, em 78,64%. E esse é o alerta máximo. Na verdade, a inflação dada por aumento do preço de combustíveis, isso é uma visão a curtíssimo prazo, para 2026, máximo 2027. Só que aqui
essa dívida pública está se olhando já para 2032. Em 2027 é verdade que o governo vai atingir 100% do que se produz no país. Então o que acontece? A gente está com um cenário no país que só não aproveita quem não sabe desse detalhe aqui. O Brasil está com a maior taxa de juro real. Nós estamos com uma Selic de 14,25, uma inflação de 4,72, juro real de 9,53% ao ano. Está fazendo o quê? O mercado está exigindo taxas absurdas para emprestar dinheiro ao governo. Hoje é possível travar rendimentos em títulos de inflação, como a gente viu, no IPCA+, muito acima da média histórica global. Só que a alta taxa de juros não afeta só o pequeno empresário, não afeta só o investidor. A alta taxa de juros também afeta o próprio governo. Por quê? Boa parte da dívida que ele assume, ele tem que pagar essa taxa de juros de mercado. Para você ter uma ideia, atualmente o governo brasileiro paga só em juros cerca de 1,3 trilhões de reais, o que consome algo entre 2 a 3 meses de arrecadação. Seria algo parecido como, se você trabalhando, pegando seu salário, mas sem dívida, 3 meses do seu salário do ano, você paga juros para o banco. Mais ou menos essa é a situação do governo federal. Dentro de um cenário de endividamento do governo federal, os investidores eles querem prêmios mais altos. A incerteza fiscal e a aproximação das eleições de 2026. O mercado exige muito, mas o governo se recusa a pagar. E aí que vem a explicação do leilão, da intervenção do Tesouro Nacional. Ele já retirou 96% da oferta de títulos IPCA em junho, e o que vai acontecer agora em julho e agosto? Ele vai recomprar títulos, justamente conforme eu expliquei aquele fenômeno da lojinha. Retira o produto da vitrina para poder gerar maior demanda, aumenta preço e com isso reduz a taxa. Porque olha só, se o Tesouro Nacional não fizer essa jogada, o que vai acontecer? O governo simplesmente ele vai precisar pegar dinheiro emprestado para pagar dívida antiga, ou seja, rolar a dívida. Vai ter que se endividar de novo para pagar as dívidas que ele já assumiu com quem investiu no Tesouro Direto, para não causar um calote. Então isso que eu já falei para você. Em junho, as emissões do Tesouro IPCA+, caíram para apenas 4% do total já colocado pelo Tesouro. Ele está deixando de emitir esses papéis porque ele está vendo que o governo não vai dar conta de pagar os investidores no futuro. E apenas 6 bilhões foram emitidos, o menor nível do ano, muito abaixo da média histórica. E por que ele fez isso? Ele preferiu cancelar emissões nas últimas semanas do que aceitar as taxas abusivas cobradas pelo mercado. Então eles não vão validar o pânico do mercado. Se o mercado cobra caro pelo risco do Brasil, o governo agora está jogando o jogo duro. Ele diz o seguinte: eu simplesmente vou parar de vender esses títulos. Agora você pode deixar o seu comentário aqui embaixo que eu quero saber o que você acha dessa estratégia do governo. Ponto número 1 que eu fico pensando: será que ele está tão preocupado que ele não vai conseguir pagar os credores, os investidores que já colocaram o dinheiro no tesouro lá a médio e longo prazo, 2032, 2040? Isso não adianta a gente ficar falando aqui de Lula, isso, cá, porque lá no futuro, provavelmente esses governantes não estarão mais no poder. Teremos outros governantes. E aí a bomba vai explodir na mão de futuros governantes. E aí será que o governo poderá dar um calote nos investidores do Tesouro Direto? Ou será que ele está querendo causar um embate com o mercado financeiro para acabar com essa euforia de IPCA mais acima de 8%, que todo mundo está fazendo seu pé de meia, garantindo a aposentadoria do futuro? E ele está querendo causar, então, um travamento em toda essa emoção do mercado para que os títulos aumentem o preço e caiam as taxas, porque existe um efeito gangorra nos títulos do Tesouro Direto. Quanto maior o preço, menor a taxa. Isso a gente pode perceber bem no gráfico aqui, olha só, IPCA 2032. Quando a taxa cai, o preço sobe. Então o que o Tesouro Nacional está fazendo? Ele já deixou de emitir títulos no mercado para justamente o preço subir, aumentar,
E agora ele vai comprar ainda títulos com essa intervenção que ele vai fazer para ele ficar com mais estoque desses títulos. Com isso, o preço vai aumentar mais ainda. O que vai acontecer com as taxas? As taxas vão cair. E aí ele vai poder iniciar um novo ciclo até que as taxas voltem a aumentar. Ele vai lá, faz essa intervenção, as taxas caem e vai fazendo esse ciclo aí. Mas é claro que isso não resolve o problema da dívida pública, do risco fiscal. Isso é só uma ação pontual para reduzir as taxas da dívida que o governo está assumindo com quem coloca o dinheiro lá no Tesouro Direto. Para nós investidores, o que significa? Taxas menores. A gente vai começar a ver nas próximas semanas as taxas do Tesouro, principalmente pré-fixado e IPCA+, caírem, quiçá talvez chegarem aí na casa dos 6%, algo perto dos 7%, não mais o que a gente está vendo agora dos 8%. Eu sempre falei para vocês aqui no canal, durante esse período de IPCA mais 8%, as pessoas me mandavam comentário, perguntando assim, professor, você acha que isso vai durar até quando? Isso não iria durar por muito tempo, pois não existe economia de um país que consegue suportar uma dívida de 8% com taxa fixa mais a inflação a médio e longo prazo, como são os títulos de IPCA 2032, 2040 e 2050. Mas, professor, e eu que investi quando peguei taxas aqui de 8,47, o que vai acontecer com o meu título agora, com essa intervenção do Tesouro Nacional? Algum risco? Posso garantir a você que quando você comprou, você está garantindo essa taxa até o final do vencimento do investimento, a não ser que você vá retirar antes. Aí você pode estar sofrendo a marcação ao mercado. Mas essa taxa, assim que você investiu, ela é garantida para você. É claro que vai mexer também com o seu rendimento do investimento atual, pois possivelmente você vai estar ganhando mais por conta da marcação ao mercado, pois o seu título vai estar pagando mais do que o mercado vai estar praticando. Então, você vai estar em vantagem nesse momento. É o que a gente sempre fala, né? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Então, se você aproveitou, aproveitou. Se não aproveitou, vai começar a pegar a taxa mais baixa daqui para frente. E aí você pode ter as duas alternativas. Ou você vai comprando agora, vai fazendo os aportes, ou você espera um novo ciclo iniciar. Mas tudo isso é muito incerto, né? A gente imagina que vai ter um novo ciclo de taxas elevadas. Porém, agora a gente não sabe, né, porque estamos num momento de bastante incerteza, principalmente em função das eleições que estão se aproximando. Olha, se você precisar de alguma ajuda para organizar suas finanças, já pode contar com a minha mentoria. Basta apontar seu celular para esse QR Code, me chama no WhatsApp, atendimento online de 1 hora, individual, eu e você. Como se você estivesse no meu escritório. E já está disponível o curso O Poder da Renda Fixa para investidores iniciantes, exclusivo para membros aqui no canal do plano A Base da Riqueza. R$ 19,90 por mês você tem acesso exclusivo aos cursos que eu divulgo aqui no canal. Se você ainda acha que não é o momento de se tornar membro do Clube Base da Riqueza, considere tornar-se membro Riquinho Investidor, se você apoia a produção de conteúdo com R$ 3,99 por mês. Já vou deixar esse outro vídeo aqui no centro da tela para a gente continuar juntos. Te vejo no próximo vídeo.